Alô, Nação Azul, sempre no pedacinho que a galera gosta. Os meus comentários pós-jogo, sempre em nome dessa marca aqui. Bravo Bet, a Bet de quem é bravo de verdade. Casa de apostas 100% regulamentada. Mas aqui, regulamentada. Jogo é proibido para menores. Falamos também em nome dos Supermercados BH, maior com você. E os demais parceiros que aí estão no rodapé dinâmico do canal. Desejar mais uma vez as boas-vindas à Rebratex Esportes, lá com o Reinaldo, com o Davi e com essa família Rebratex Esportes da cidade aí de Montes Claros, sendo também a nossa parceira. Bom, vamos lá. Barradão, 0 Vitória, 0 Cruzeiro. Um jogo que nos trouxe, assim, uma expectativa muito grande de que o Cruzeiro hoje assumiria a liderança. E eu acho que teria assumido se não fosse a natureza, se não fosse o mau tempo. As fortes chuvas que caíram durante esta quinta-feira e principalmente na hora do jogo. Vocês viram a condição do gramado, né? A situação do gramado, com várias poças d'água. Por isso que eu destaco aí no título dos nossos comentários. Liderança adiada. Mau tempo foi o vencedor do jogo. Eu diria, 1 para o mau tempo, 0 para o Cruzeiro, 0 para o Vitória, apenas como ilustração. Eu penso que o Cruzeiro teria assumido, sim, a liderança hoje se não fosse esse mau tempo. Não há como criticar o mau tempo. Há como se lamentar. Mas criticar, como que você vai criticar a natureza, a chuva, coisa que é de Deus? Não há como, né? Eu acho até que muitos que opinaram, a CBF não poderia nem autorizar o jogo num gramado tão prejudicado como estava o gramado do estádio Barradão, o estádio do Vitória. Mas teve jogo, e aí a bola rolou. Aliás, a bola rolou é meio complicado de dizer, né? A bola toda hora parava na poça d'água. Mas o mais prejudicado, tudo bem, mau tempo prejudica os dois times, mas mais o Cruzeiro. Mais o Cruzeiro que é superior tecnicamente, tem muito mais time. Indiscutível isso, do que o Vitória. Então o maior prejudicado no caso é o Cruzeiro, que tem toque de bola, já vinha numa boa sequência, numa boa performance, um time que toca a bola, que estava sendo envolvente, intenso. Aí não dá para você concatenar as jogadas num campo desse, tendo jogadores técnicos, como fazer? Aí tem que ser na base realmente da superação. E mesmo assim o Cruzeiro foi mais presente. Mesmo assim o Cruzeiro foi mais atuante. Mesmo assim o Cruzeiro esteve mais próximo, eu diria, do resultado positivo. Foi mais ousado que o Vitória. Quem não foi ousado hoje foi comedido, foi o Mister. Mas ele é sempre assim, ele não é de mexer muito, ele não é de gastar aquilo que ele tem direito em termos de alterações. Poupou. Não precisava, fez apenas 2 marquinhos de bolaço, ele tinha o Gabigol lá, poderia ter colocado até o Wallace para o jogo aéreo do Vitória, quando o Vitória dava as suas estocadas, mas não poupou, sabe, economizou, ficou satisfeito lá com o Wanderson, que aliás quase queima a minha língua, e se consagra e dava a vitória naquele chute em que ele até bateu consciente, ajeitou bem o giro, ajeitou e fez a batida e a bola ganhou efeito, ganhou altura. Então, se tivesse que ter tido realmente um vencedor no jogo, esse teria que ter sido o Cruzeiro. Mesmo a gente não vendo grande futebol de lado a lado. E seria humanamente impossível que as duas equipes pudessem realmente produzir uma partida, uma atuação, um jogo de nível. Porque numa cancha pesada, não tem como você cobrar e não tem como você realmente esperar um grande futebol, a não ser mesmo determinação, vontade. E até acho que faltou um pouquinho mais de vontade, de tesão do Cruzeiro. Se apertasse um pouquinho, acreditasse um pouquinho mais,
teria realmente saído com a vitória, mesmo diante dessas circunstâncias do gramado, das fortes chuvas, do mau tempo na boa terra em Salvador. Como que seria gostoso a gente passar praticamente um mês na liderança deste Campeonato Brasileiro. Já pensou? O Cruzeirense curtindo, somos líderes, até voltar Flamengo e Palmeiras tentarem tirar a liderança do Cruzeiro. O Cruzeiro se manteve na segunda posição, né? Na vice-liderança, portanto, o Flamengo segue líder. Mas aqui, a gente tem que valorizar, pelo menos, o seguinte: o ponto conquistado fora de casa. Foi um ponto conquistado, somado. Isso é importante, porque pontuar fora de casa é de fundamental importância. Vencer em casa, fazer o dever de casa e lá fora. Buscar, claro, o resultado positivo quando ele é possível, mas quando não, lutar pelo menos pela conquista de um ponto. E isso o Cruzeiro teve a luta. O Eduardo prejudicou o Cruzeiro? Prejudicou sim, prejudicou. Com a sua expulsão e o Cruzeiro voltando para o segundo tempo com um jogador a menos. E o Vitória não soube tirar proveito dessa superioridade numérica que teve no jogo não, com a expulsão do Eduardo, que chorou, coisa e tal, atingiu lá o Jamerson, né? Tomara que ele se recupere, que não tenha sido uma contusão grave, que não é fácil você dividir uma bola, você carrinhar, você atingir um companheiro de trabalho, realmente o cara sente, e a gente vê que o Eduardo é profissional, mas se precipitou. Foi imprudente no lance, e por isso acarretou aí a sua expulsão ao final do primeiro tempo. Não dá assim pra gente trazer, quem que foi o destaque do jogo? Não teve. Assim, um destaque individual, quem que a gente poderia colocar? A luta de sempre ali do Lucas Silva, tentando o jogo mesmo numa cancha pesada, o Lucas Romero fazendo o papel dele, Vidalba se apresentando até em termos ofensivos, o Kaique também apoiando, não sendo o Kaique das partidas anteriores, brilhantes que ele chegou a fazer. O Wanderson sumiu na etapa complementar, só apareceu nesse lance final, na finalização, onde ele poderia ter se consagrado colocado o Cruzeiro na liderança deste Campeonato Brasileiro. Mas aqui, agora é pausa, é férias, a volta aos trabalhos no dia 27, depois a Vitória Cup e o recomeço do Brasileiro, depois Copa do Brasil, no dia 13, o Cruzeiro recebendo o Grêmio em casa, um domingo, no Mineirão. Somamos um ponto, o Cruzeiro segue, como dissemos, com uma grande pontuação e não à toa está nessa vice-liderança. Mas fica assim um sentimentozinho de que era possível essa liderança. Fica, sabe? Mas a gente tem que olhar também por um outro ângulo, observar outros aspectos, justamente esse que eu falei, de somar um ponto fora de casa e considerar que realmente o gramado estava impraticável para se apresentar um grande futebol de lado a lado, principalmente do lado do Cruzeiro. Campo seco, sem chuva, o Cruzeiro teria vencido hoje. Não sou profeta, não sou adivinho, mas eu não tenho dúvidas que o Cruzeiro, pela sua superioridade, a qualidade técnica do seu time, bem superior ao Vitória, teria vencido. Fico com esse título. Discorde você ou não, a sua opinião é muito importante, a sua interação. Fico com o título de que liderança adiada, mau tempo foi o vencedor do jogo no Barradão. No mais, estamos juntos e sempre no pedacinho que a galera gosta.